na China, consumo em transformação, e-commerce e o desafio da diversificação. Este é o assunto deste episódio de Ouço Agro Gestão e Mercado. Eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, estou com a representante do escritório da CNA na China, Camila Chen. Fique com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Camila, bem-vinda ao podcast Ouço Agro. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Camila Chen, sou do escritório de Xangai. Hoje fico muito feliz e sinto muito privilegiada de estar aqui, convidado pela Natália para falar com vocês sobre o mercado da China e as oportunidades. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Mas a gente sabe que a China não é um comprador só de commodities, né? Hoje em dia já tem uma diversificação grande, uma busca por sofisticação também. Qual que é o papel, o foco do escritório da CNA na China hoje? Eu acho que eu gostei muito dessa pergunta, porque muitas vezes quando as pessoas nos procuram e perguntam por que a CNA estabeleceu o seu escritório na China, eu falei que a China é muito importante, claro. Desde 2009, a China já se tornou o maior parceiro comercial para o Brasil. Até hoje, quer dizer, essa posição mantém por muitos anos, aí ainda está se consolidando. Então, que o nosso papel muito fundamental lá na China é estabelecer essa conexão entre os consumidores chineses com os nossos produtores brasileiros. Aí a gente faça essa ponte entre duas partes para eles terem as oportunidades, especialmente para nossos produtores, médios, grandes produtores, acessar esse mercado enorme. Porque eu sei que algumas já têm conhecimento, já está sabendo, mas ainda não tem essa experiência de acessar o mercado, porque os dois países ficam tão longe geograficamente e culturalmente. Então, é preciso, é necessário ter uma estrutura representada dos agricultores brasileiros para falar, né, e para se aproximar os mercados finais. E outro papel muito importante que a gente representa os agricultores brasileiros para falar a voz deles, para falar o interesse dos produtores brasileiros. Isso é outro papel nosso fundamental de presença na China. Você tocou em dois pontos, né? A questão geográfica, da distância e também da cultura. E além disso, a gente está falando de dois países muito grandes e diversos, o Brasil e a China. Então, às vezes, a gente não conhece o nosso próprio país aqui dentro, conhecemos muito pouco de China também, e aí quanto mais querer que um país como a China conheça esses detalhes do nosso país. Mas assim, qual que você acredita do tempo que você está lá, né? É 2023 o escritório? O escritório começou a operar em 2020. Abriu em 2019, no final de 2019, aí começou na operação em 2020. O que você sentia em relação às principais dúvidas da China em relação aos produtos brasileiros? Dessa percepção dos chineses, seja dos compradores ou consumidores, em relação ao Brasil? Essa é uma coisa muito interessante, porque eu falei que o Brasil já é o maior fornecedor de agros para a China. Muitos produtos, tipo soja, milho, carne bovina, carne de aves, também um dos principais, carne suína, é o maior fornecedor de algodão, de açúcar, né? Muitos produtos. Mas, se você perguntar lá com consumidores finais chineses, eles não estão sabendo. Que o produto é de origem brasileira. Sim.
Isso eu acho que é o que a gente ainda precisa reforçar, quer dizer, é construir essa imagem dos produtos agros para os consumidores chineses. Se esses chineses não estão atuando no setor agronegócio, eles não sabem. Aí, mas, eu citando um caso, né, uma boa prática, tipo Chile, ou eu sempre falo Chile ou Nova Zelândia, quando a gente fala, Chile tem cereja, tem mirtilo, a Tailândia tem durian, aí Como chama o que Tailândia tem? durian é um tipo de frutas, Filipinas, bananas, aí tem algum produto agro que sai para as cabeças dos chineses, vai saber os produtos representam o país deles. Mas se perguntar para o Brasil, eles vão pensar um pouco. Aí se eles falam café, já está sabendo muito. Aí se fala carne, você está atuando nesse setor. Então, o nosso objetivo é que construir essa imagem dos agros brasileiros, não somente para os importadores no setor, mas é para os os consumidores finais, que para eles saberem que o Brasil não apenas um fornecedor de commodities, mas tem essa capacidade de fornecer os produtos de alta qualidade, de prêmio, aí que tem sua própria quer dizer, características muito especiais. Mas um exemplo muito bom é que, recentemente, nos últimos anos, cada vez mais chineses estão sabendo os produtos. Não, eu não estou dizendo commodities. É um exemplo muito bom é café. Aí, eles já estão sabendo que o café brasileiro é muito bom. E outro produto é muito nicho, é o açaí. Eu ia perguntar do açaí, porque realmente o Brasil tem frutas, né, que são tradicionais do Brasil. Não necessariamente tem que ser conhecidas lá Sim, pelos tem que chineses, mas eu ia perguntar se o açaí já tem uma presença lá tá país. ganhando o espaço. Porque antigamente esse açaí ficou presença com as marcas dos Estados Unidos. Eu confesso que as fabricantes dos Estados Unidos compram do Brasil, aí faz processamento lá e revende para a China. Mas agora porque os consumidores chineses também estão buscando produtos de origem. Então, eles descobriram que esse Produto? é do Brasil. Sim. Então, aí, o nome chinês para açaí é Baximei, significa. Baxi é o nome chinês para Brasil. Brasil é Baxi. Interessante. Aí, então, açaí, o nome chinês dele é Baximei. Então, significa que esse produto é típico do Brasil. É origem do Brasil. Eu acho que é muito interessante. Muito representativo, porque é quase que uma indicação geográfica reconhecida Isso. internacionalmente, você vincular o produto a uma origem, né? Sim, por isso muitos chineses, compradores chineses vão ver se 100% açaí do Brasil. Se for dos Estados Unidos, eles não vão comprar. E Camila, deve ter uma questão também desafiadora relacionada à forma de consumo de alguns produtos, né? Você deu o exemplo do café e do açaí, mas também para acesso de um produto brasileiro como café e açaí a um mercado, a um novo mercado, ou estabelecer esse comércio, né? Essa relação comercial com o país, você tem que entender da forma de consumo. Hoje você acredita que a forma de consumo, tanto de café quanto de açaí, ou as formas, né, de consumo de café e açaí, por exemplo, ou de outros produtos que você queira dar como exemplo, eles já são entendidos pelos produtores brasileiros e quem tem esse interesse de exportar para a China? Sim, eu acho que esse é quer dizer, o canal para os novos produtos, os desafios para os produtos novos que querem entrar no mercado chinês. O importante é entender o mercado. Primeiro, entender o mercado e depois entender o seu produto
no mercado chinês. Entender o mercado não quer dizer que o produto é que dizer os hábitos dos consumidores, os paladar deles. Sim. Se seu produto é favorecido pelos consumidores chineses, se precisa fazer alguma adaptação no custo ou na embalagem, etc. Uhum. Esse é muito importante. E o outro lado eu acho importante é educar os consumidores, que o que qual o seu valor de ganhar confiança por exemplo, açaí. Antigamente na China não tinha. Eu perguntei para muitos amigos ou os consumidores que nunca experimentou o açaí, pergunta se você gosta desse gosto, esse sabor. Aí, na primeira vez, 90% que Não. acharam esquisito. Aí, os importadores, bem com os parceiros exportadores brasileiros, eles fazem o trabalho juntos para educar os consumidores que têm uma função muito boa, nutriente, aí faz bom Antioxidantes. aí para educar os consumidores, aí mesmo que eles ainda estão acostumados ao sabor, mas a venda está aumentando. Eles consomem parecido com o Brasil? Na verdade, é até relativo parecido do Brasil, porque aqui tem regiões que consomem o açaí com comida, né, salgado, e outras que mistura naquele formato de um smoothie. Pois é. Então, eu sei que no Brasil tem muito sorbet, né, com açaí, mas na China tem, mas um pouco. Com Aí sucos? eles fazem em pó liofilizado. Sim, aí mistura com iogurte. Aí esse pó liofilizado fica mais leve, aí fácil para consumir em qualquer lugar, qualquer momento. Aí pode fazer solúvel ou combina com iogurte, com outras coisas. Aí tem alguns fornecedores tá fazendo testes no laboratório com açaí como um ingrediente para bebidas. Aí, bebidas de sabor açaí. Isso também é muito interessante. Aí, no futuro, dá para ver que as bebidas nos prateleiras de supermercados. É uma estratégia interessante para o Brasil também, né? Uma forma de vender diferente do que está acostumado, pelo menos para o mercado interno e talvez para outros mercados mais próximos. Mas é uma estratégia até que você consegue ter um tempo de prateleira maior de um produto e para um mercado muito representativo, né? Sim, isso é isso. Camila, falando dessa questão que você falou de buscar que os consumidores também sejam educados para entender ali um pouco dos educados que eu digo, conheçam os produtos brasileiros, né? Trabalhar isso não só com as empresas, mas também com o consumidor. A gente sabe que o e-commerce na China é um fenômeno, né? Tem mais de 10 anos que eu participei de um evento, foi em São Paulo, inclusive, sobre vendas e sobre estratégia de estoques e de comercialização, e me marcou muito, porque eles davam muitos exemplos sobre o comércio na China, sobre o e-commerce, sobre a questão de realmente ter uma gestão de estoque muito eficiente, de entrega. Então isso é um fenômeno. E hoje, o papel do escritório também tem uma atuação específica para a inclusão dos produtos brasileiros no e-commerce chinês? E se sim, como que isso é feito? Como você disse, né, e-commerce na China é muito avançado, que tem várias plataformas de e-commerce na China, mais conhecidos, mais grandes, Alibaba, Tmall, JD, aí temos Shopee, mas não é simplesmente na China, né? Nos outros países asiáticos também tem. Aí que eu sempre digo para os exportadores brasileiros que é uma boa oportunidade de utilizar as plataformas de e-commerce para acessar o mercado, especialmente para aqueles que ainda não entrou. Esse é um canal. Sim, inicial mesmo, para iniciar no mercado. Sim,
porque tem muitas funções importantes, eu acho que é essenciais para especialmente as pequenas e médias exportadoras que não têm tanto recurso de investimentos com os canais tradicionais, porque com as plataformas de e-commerce que exigem menos investimentos. Aí, um papel muito importante é fazer testagem do mercado. Aí, os investidores, ou quer dizer, exportadores, só investem pouca amostras ou poucos paletes de produtos, já dá para sabendo aí se o seu produto no mercado já tem espaço de crescimento ou não. Porque a gente conversou com muitos parceiros chineses, parceiros de serviços de e-commerce. Eles me disseram que, normalmente, 3 meses já está sabendo que o potencial de um novo produto via as plataformas de e-commerce. Isso é um canal muito, quer dizer, de investimento leve para eles testar os produtos no mercado. Aí o segundo importante é que faça uma boa janela de fazer, quer dizer, branding ou marca para as exportadoras. Aí, porque todo mundo usa celular, todo mundo faz compra online. Aí, quando eles olhar, eles fazer essas que olhar nas lojas, aí vem que essas imagens do seu produto, da sua empresa, é um canal muito importante para tanto as grandes marcas quanto os pequenas. É uma canal muito importante para fazer essa construção de marca, o branding, né? Então, eu acho que esses são muito importantes para aquelas, porque grandes têm mais recursos, mas para a maioria dos médias, pequenas, esse é um canal mais fácil de acessar. Por isso, eu sempre digo sim, vale a pena testar. Você sabia? A China, maior parceira comercial do Brasil para os produtos do agro, alimenta 20% da população mundial. Em 2024, a China atingiu uma produção recorde de grãos superior a 700 milhões de toneladas, sustentada por uma revolução tecnológica voltada para a agricultura inteligente. Essa modernização, impulsionada por inteligência artificial, biotecnologia e maquinário de precisão, visa construir um setor agrícola moderno e resiliente. Ainda assim, a China continua sendo o maior importador agro do mundo. Para o Brasil, essa relação comercial é essencial e estratégica. A vantagem do e-commerce também é que você tem aquele sistema de avaliações, né? Então, querendo ou não, para o consumidor e para um novo produto, você consegue ir criando ali uma reputação e tendo um feedback do produto em relação ao consumidor, isso pode ajudar também o fornecedor, né? Sim. Esse também é um outro ponto importante, que eles podem receber os feedbacks dos consumidores chineses, se eles gostam, ou se eles também dá algumas sugestões para ajudar os exportadores brasileiros para fazer algumas adaptações, tanto no gosto, tanto na embalagem ou na eficiência de entrega. Isso é importante. Sim. Camila, tirando commodities, a gente não está falando de commodities, já estamos falando de outros produtos, mas o que o escritório atua hoje em relação às tendências e identificação de oportunidades relacionado aos produtos brasileiros? Quais produtos brasileiros têm uma grande oportunidade de ampliação ou inserção no Brasil, que estão sendo trabalhadas com apoio e subsídio do escritório, e estratégias também de iniciativas lá na China ou vínculo com o Brasil, com o programa AgroBR, para ampliação desse comércio entre Brasil e China? Sim, além de falar commodities, porque nesse setor o Brasil já ganha muita reputação. Rapidinho, te interrompendo, é engraçado que a gente falou de commodities, a gente estava falando de café como se não fosse commodities, mas em todos os mercados hoje, se a gente fala de carne, a gente também tem as carnes que não são commodities, né, dentro do café. Isso também eu queria falar mais sobre, por exemplo, café e, por exemplo, carne bovina. Aí, atualmente, as carnes bovinas, o café,
brasileiro, a maioria, uma grande parte fica na commodities, porque vende em grande volume. Aí com o preço não é tão alto, eu confesso que. Mas, igual se a gente tira, por exemplo, carne bovina do Brasil, ou carne bovina da Austrália, se você perguntar aos consumidores chineses, teoricamente ele acha que essa carne Austrália fica mais no nível premium. Então, o que a gente precisa fazer que a gente deve mudar o storytelling, que mudar para educar os consumidores chineses que o Brasil não é apenas o produtor de commodities. A gente também produz, tem capacidade de produzir esses produtos de alto valor. Aí a gente não somente tem as carnes bovinas em escalas, mas temos as carnes prêmios. Não apenas temos cafés, grãos comerciais, mas temos café gourmet, né? Isso que eu acho que a nossa missão na China também, o que o projeto de AgroPR que está fazendo, que agregar os valores para os produtos brasileiros e levar mais rendimentos para os produtores brasileiros, ajuda eles a aumentar as rendas familiares. Porque a gente sabe que o Brasil tem essa habilidade de produzir, de oferecer produtos de alto nível. Aí, que isso também o nosso escritório está fazendo, está apoiando, né, para os consumidores chineses conhecer melhor o Brasil. Que o Brasil não quebrar esse estereótipo para eles, que eles também têm mais conhecimentos sobre esse país tropicais, mas igual com a China, tem várias imagens diferentes. Camila, quero dizer que é uma honra ter alguém que vive, né? Vive lá na China, para passar um pouco desse conhecimento para a gente aqui, que não temos oportunidade, às vezes, de estar lá, né? E conhecer realmente a realidade. Então, realmente é muito gratificante para a gente ter você presencialmente aqui na CNA e Honra minha. compartilhando essa informação. Antes de terminar aqui o nosso episódio, aproveitando isso, inclusive, dicas essenciais que você daria para produtores que querem conhecer mais sobre a China e que querem ter interesse em ter produtos para enviar para a China? Sim, claro que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer esse convite de falar sobre o mercado chinês para vocês, para os nossos seguidores, né? Aí que a China, como eu disse, que é muito longe. Aí O Brasil também é muito longe, se muito for ver, né? longe, por isso é importante ter o nosso escritório Ter lá Camila lá. para que estreitar os dois lados. Aí que para aqueles que querem, têm interesse de acessar o mercado chinês, quer entrar no mercado chinês, sempre conte conosco. Isso é muito importante. Aí a gente já tem uma rede abrangente de apoiar os nossos exportadores brasileiros de interpretação das políticas, de regras de acesso, até a chegada, quer dizer, chegada às mostras, chegada os produtos no mercado para acessar os consumidores finais, acessar os parceiros potenciais. Tudo que a gente possa fazer é esse apoio. Aí, mas outra coisa que eu gostaria de mencionar é importante que vocês precisam fazer muito estudo para esse mercado, porque esse mercado é grande, mas também é muito competitivo. Aí você precisa analisar seu produto com muita investigação, saber se as vantagens do seu produto nesse mercado, aí definir seu posicionamento de preços e como negociar com os chineses também. Isso também Esse é um ponto que a gente muito não falou aqui, que deve ser bastante diferente também. Sim, sim, sim. Mas, como eu digo, qualquer coisa precise sempre conte conosco. A gente fica lá
O nosso papel, a nossa missão é ajudar vocês a entender a China, entender o mercado e acessar os consumidores. Camila, mais uma vez, muito obrigada pela participação no Ouço Agro. Minha honra, mais uma vez. Muito obrigada. Vocês que ficaram com a gente até aqui, tiveram essa honra também de ouvir tanto conhecimento da Camila. Vamos deixar o link do AgroBR, mais informações para quem tiver acesso e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos escritórios da CNA e também auxiliar aí produtores que queiram enviar seus produtos e participar desses programas, difundindo aí mais canais de comercialização para os seus produtos e divulgando um pouco, né, desses valores dos produtos brasileiros. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!